Então vamos olhar aqui o BTC contra dólar Tether. Primeiramente, olhando sempre o gráfico semanal, o BTC neste momento opera dentro de uma lateralização. A gente tem muita venda tentando segurar o BTC em 73 mil dólares e não tentando, segurando o BTC em 73 mil dólares, 71 mil dólares. E a gente tem uma ponta de compra que defende a região dos 56. Então isso é um retângulo, como se diz. Compradores defendendo uma região, vendedores defendendo outra. Usualmente falando, esta região então é uma região em que o institucional trabalha. A pergunta principal é: o institucional aqui, ele está trabalhando vendendo o BTC? Ele está se desfazendo de posições de BTC? Ou ele está acumulando posições em BTC? Esta é a pergunta de 1 milhão, talvez 1 bilhão de dólares. Porque se eles estiverem acumulando aqui, se a ETF do BTC estiver acumulando aqui BlackRock, Citadel, Vanguard, esses caras todos, se eles estiverem acumulando aqui e eles tiveram a liberação para fazer os ETFs a partir desse momento aqui, eles estão por enquanto tentando comprar o máximo possível que eles podem, o mais baixo possível, perto de 55, 50, eventualmente 50 mil dólares. E quando se aproxima da região aqui de 71, 72, eles travam o movimento, não deixam o mercado passar, para que aconteça justamente mais esse recuo, eles possam comprar mais aqui, para daí vender um pouquinho mais aqui. Só que eles compram 3 aqui, vendem 2 aqui, compram 3 aqui embaixo, vendem 2 aqui embaixo. E isso eles vão produzindo até que eles vão montando o tamanho de posição que eles querem no BTC. Quando eles tiverem feito todo esse movimento, compraram tudo o que querem, aí eles deixam o troço subir. E eles transportam o dinheiro dessa região para essa região que está aqui em cima. Então, nesse momento a gente está de lado dentro do BTC. Isto, tá? Normalmente, para que a gente consiga de fato uma boa movimentação de alta no mundo das criptos, nós precisamos de uma coisa chamada M2 global. A gente precisa de dinheiro. Dinheiro circulante, a gente precisa de grana circulando no mundo, a gente precisa de dólares entrando no universo de criptos. Isso é que vai fazer efetivamente com que o M2 global aumentando, haja dinheiro para empurrar BTC e outras moedas de cripto para cima. Por enquanto, nós estamos tendo essa semana um evento que reduziu o M2 global importantemente, que foi basicamente o aumento da taxa de juros japonesa. Então, o aumento na taxa de juros japonesa, que aconteceu na quinta para sexta, tem uma tendência a reduzir o M2 global. Então, quando nós observamos esse tipo de cenário acontecendo, isso em si não é muito favorável. Aqui embaixo a gente tem o M2 global rolando. Esse é um indicador um pouco atrasado, ele só vai realmente denunciar a sua movimentação 2 ou 3 semanas, 1 ou 2 semanas depois de ter acontecido o movimento. Veja que o M2 global aqui, ele deu uma subida muito importante aqui, ó, em maio de 2020, quando aqui eu não estou conseguindo mostrar, deixa eu botar um pouco mais para cá. Então, em mais ou menos maio de 2020, quando a tropa lá simplesmente emitiu moedas para tudo que é lado, emitiu dólares para tudo que é lado, por causa da pandemia, veja como o M2 global disparou, a quantidade de dólares circulantes do mundo disparou, e apenas alguns meses depois, apenas lá por setembro, que realmente houve um movimento de alta mais importante dentro do BTC. Agora estamos tendo um rompimento importante do M2 global, a gente consegue ver isso. Estamos rompendo essa região de resistência num ciclo que, no meu entendimento, ele é bastante parecido com o que aconteceu aqui, nesta ruptura, neste ponto. Então sim, estamos com mais dinheiro circulando no mundo. Esse dinheiro que circula no mundo, ele pode aparecer no mundo por 2 aspectos, dinheiro não surge do nada, ou um Fed imprimindo dinheiro, que é o que aconteceu neste caso aqui, certo? Aqui foi impressão direta de dinheiro, ou redução de taxa de juros, que também empurra
o M2 global para cima, e é o que a gente começa a observar essa situação aqui. A redução da taxa de juros americana vai trazer M2 global no mundo, vai trazer dinheiro circulando no mundo, e isso pode fazer com que o BTC faça esse ciclo. Bom, o ponto principal, e aí sendo completamente direto com vocês, é que essa movimentação que a gente está vendo aqui, essa movimentação de lateralização aqui, de maneira alguma modifica o que seria esse cenário principal. De maneira alguma modifica o que seria o que eu chamo de tendência secular de alta, que existe no cenário do BTC e que existe no cenário, digamos assim, das principais criptomoedas e do uso da blockchain e, digamos assim, dessa tecnologia. Portanto, qualquer recuo que nós estejamos vendo, no meu entendimento, é apenas um recuo para permitir movimentos mais importantes que virão acontecer nos próximos meses, nos próximos movimentos. Sim, eu não desconsidero, não acho impossível que haja uma correção maior ainda do próprio BTC em si. Não acho impossível, acho algo que eventualmente pode de fato ocorrer e não estaria preocupado com isso, muito pelo contrário, provavelmente eu aproveitaria esse movimento de recuo para até tomar um pouco mais de posições. Mas até onde tu acha que pode cair o BTC, Storm? Bom, graficamente falando, tecnicamente falando, nós estamos com uma zona de suporte bem importante aqui, ó, que é a região dos 43 mil dólares. Essa região, além de ser esta área de consolidação que a gente viu aqui, também tem a média móvel de 80 passando aqui embaixo, funcionando como suporte muito sólido, perto de 47 mil dólares. Não seria nem um pouquinho ruim para o BTC fazer uma visita da média móvel aqui, para depois sim fazer isso. E no meu entendimento, é isso que grande parte dos institucionais, grande parte dos players deseja que aconteça, um recuo, para que eles se entupam comprando o BTC o máximo possível nessa região. Não sei se vai haver força suficiente na venda para empurrar o BTC até 47 mil, porque antes dessa região a gente tem muito comprador defendendo a área de 55 mil dólares, como a gente está vendo aqui. Então, é uma tendência de lado. Nessa tendência de lado eu tento comprar perto dos fundos prévios, eu tento comprar perto dos suportes. A gente tem um outro suporte estabelecido aqui. E o fato é que a gente tem então um suporte, dois suportes, três suportes para baixo e temos esta resistência única aqui para cima. Ou seja, existem mais suportes abaixo do preço corrente do que resistências e, portanto, o caminho ainda é de uma tendência de alta num prazo mais longo. Obviamente, eu quero tentar montar posições maiores de BTC perto de 55 e perto de 51 e perto de 46. Eu vou continuar fazendo meu DCA dentro do BTC? Vou, sem dúvida alguma. Esse ponto que aproxima-se aqui é um ponto que eu entendo como extremamente interessante para tomar de posição. Se a gente dá um zoom out e a gente verifica se um cara que tivesse comprado, por exemplo, todas as vezes que tocou aqui nessa região, ele está com um preço médio muito pior do que o cara que comprou todas as vezes que o BTC chegou neste nível que ele está neste momento. Ó. O cara comprou aqui, fez um preço médio, aqui mais um, mais um, mais um, mais um. Olha que ótimas compras que ele foi produzindo, comprando praticamente o fundinho de todo esse movimento de alta. Então estamos, olha quem fez essa compra aqui, nesse ponto, e aqui, nesse ponto, e aqui, nesse ponto. Então o cara foi comprando bons pontos com estocástico lento sobrevendido. Então, para mim, o BTC está muito próximo já de um ponto eventual interessante para fazer tomada de posição. Só que, novamente, quando a gente fala de gráfico, a gente tem que ter o contexto, ou seja, o sinal de entrada em cima de uma zona de entrada. Veja que aqui foi marcado um fundo, fundo, fundo. Estamos tocando uma zona em que fundos anteriores foram construídos. Então o suporte é um pouco mais frágil, mas depois desse movimento de recuo,
a gente tem essa abertura dessa mega barra muito importante aqui. Uma barra, por que essa barra aqui, ela é mais importante do que outras? Primeiro porque ela é uma barra muito ampla, sem dúvida alguma, é uma barra muito mais ampla do que todas as outras, então ela chama a atenção do mercado. Segundo porque ela quebra a expectativa do mercado. A gente tinha uma expectativa de queda construída a partir dessa tendência de baixa, em que a gente vinha fazendo topos e fundos descendentes nesse ponto. Quando o mercado repica até aqui, ele está acreditando que o mercado vai voltar a cair. Bom, quando rompemos essa região, isso muda toda a expectativa quando a gente rompe esse topo prévio. Portanto, essa é uma barra bastante importante. Nós estamos tocando a abertura dela nesse momento. No 240 minutos, a gente vê que uma tentativa muito débil, uma tentativa débil de formar um duplo fundo aqui. Ó. Tentativa bem débil. Mas a gente já tem aqui o sinal de entrada acontecendo dentro do estocástico, dentro do sinal que falhou anteriormente, que é o sinal do duplo fundo. Na verdade, ele não foi acionado aqui. Né? O sinal basicamente é um recuo do estocástico dentro abaixo de 20. Aí ele tem que ir para cima de 20 de novo, que ele foi aqui. Ele tem que ir para baixo de novo e tem que cruzar aqui. Aqui ele não tinha conseguido ir para cima de 20 de novo. Então aqui não foi acionado o sinal, mas aqui foi. E aqui então permite um sinal de tomada de posição em cima de um suporte para as próximas horas. Esse é o gráfico de 4 horas, como a gente está olhando. Então, não consideraria maluco um trade pensando em tomar posições aqui, nesse ponto, já que fizemos 1, 2, 3 de compra, estamos querendo romper agora. O stop meu ficaria abaixo de 59.850 e eu botaria uma realização de todas as posições perto de 64.474. Essa seria a minha realização de posição dentro do BTC.